Olá, bem-vindos ao Fertilicast, um podcast criado com a finalidade de trazer informações com credibilidade sobre os assuntos da vida reprodutiva, com profissionais que entendem do assunto, que podem nos dar informações, e feito para você, que tem aí a curiosidade, que tem o objetivo, ou que está mesmo sofrendo ou passando por um tratamento reprodutivo. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho. E o Fertilicast hoje tem o prazer de ter aqui uma grande amiga, uma pessoa extremamente competente, que é a professora Denise Cristofolini. Ela é professora titular na Faculdade de Medicina da UFC e ela entende do assunto que todos nós gostaríamos de entender, que estamos na área reprodutiva, que é a genética. E a genética a gente aprende no colégio, a gente aprende na vida depois profissional, a gente vai e nunca no final a gente consegue entender tudo. Mas eu tenho certeza que quando eu convidei ela, e eu sabia muito bem disso, que ela vai traduzir essas informações para a gente, tá? Então você que está aí ouvindo, você que está aí assistindo, o objetivo da professora Denise, e eu vou chamar de D, porque ela é minha amiga, durante todo o podcast, o objetivo é a gente entender um pouquinho do que é a genética, do que são aquelas coisinhas, cromossomos, essas coisas, mas de uma forma compreensível para você que está enfrentando aí um problema, que teve um aborto, que teve um exame alterado no seu tratamento, e ela vai mostrar para a gente um pouquinho sobre isso. Dê, bem-vinda, que agora eu te chamo de Dê, tá bom? Bem-vinda, queria que você falasse só um pouquinho da sua formação, quem você é e tal, e aí a gente vai conversar bastante aqui durante o podcast. Tá bom. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Falar sobre genética é uma felicidade para mim, é o que eu escolhi fazer. Então, eu sou biomédica, entrei na Unifesp com a ideia de estudar genética mesmo. Então, era a época do projeto Genoma Humano e eu me encantei com aquilo. Falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, estudei, fiz a faculdade, iniciação científica, mestrado, doutorado, tudo dentro dessa área. E logo no final do doutorado, eu já migrei para a área reprodutiva, mudei para o Instituto Ideia Fértil como coordenadora de laboratório, e aí então foram 20 anos de aprendizado dentro dessa área. Nossa, então vocês entenderam, né, como que é a história, né? Ela entende bem do assunto. Então, Denise, pensa que eu sou um aluno de primeiro ano do ensino médio. Por que é importante a genética? Por que é importante eu saber o cromossomo? Por que é importante eu saber essa coisa de ascendência e descendência? De uma forma só porque a genética ela entra na nossa vida em tudo, né? Em várias coisas. Inclusive, depois a gente vai falar num negócio chamado epigenética. Mas o que a genética ela é de verdade pra gente? Olha, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade, né? O que é isso, né? Como que as informações que estão em uma célula são transferidas para outra célula ou são transmitidas dos pais para os filhos. Quando a gente pensa em reprodução, isso é bastante óbvio, né? Então, quando a gente pensa no que pode ser transmitido para os filhos, a gente vê a importância da genética aqui dentro da reprodução. A genética, ela vai determinar, então, os nossos genes, eles determinam aquilo que as nossas células vão produzir. Como assim? Então, proteínas, enzimas, todas as funções do nosso corpo são determinados pelo nosso DNA. Tá, e aí a hora que a gente sabe desse DNA, ele vai estipular, inclusive, saber se no nosso futuro a gente tem mais propensão para câncer, mais propensão para doença, e inclusive existem testes para essa rastreabilidade, né, que talvez seja o termo, né, mas eu volto a dizer, eu sou um aluno de colégio aqui, eu preciso, por exemplo, entender da genética se eu estou fazendo um esporte, por exemplo? Olha,
Você pode ter alguém que entenda que por você entenda e te por mim e me explique. explique, né? Mas assim, a gente sabe que a genética influencia no esporte, influencia. Então você tem no seu DNA genes de maior propensão à lesão, por exemplo, ou que vai determinar que você tenha uma produção maior de colágeno ou menor de colágeno. Tudo isso está determinado ali no seu DNA. Como você disse, existem testes hoje que até avaliam essas propensões, né? Então a gente vê se aquele atleta tem mais risco de lesão ou menor risco de lesão, se ele tem mais risco de ganho de massa gorda, né, ou de massa magra, tudo isso pode ser investigado no nosso DNA. O nosso DNA, assim, o estudo do DNA é uma coisa recente, né, se a gente pensar, os cromossomos foram só descobertos ou descritos para a espécie humana em 1956, então é uma genética muito nova. Mendel ali no final de 1800 é que fez com que a gente entendesse como era a transmissão das características. Então, dentro das outras ciências, é uma ciência muito nova e que vem avançando nos últimos anos bastante. Então, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha um conhecimento pequeno, como eu falei para vocês, estava começando o projeto Genoma, ou, aliás, estava finalizando quando eu entrei na faculdade, que é um projeto que fez com que a gente entendesse toda a constituição genética ou a arquitetura, né? Como que isso estava dentro da célula, como esses genes estavam organizados dentro da célula humana, mas isso foi uma ferramenta super importante para a gente continuar estudando esse DNA, mas ainda tem muita coisa para a gente entender. Né? Então, como eu digo, é uma ciência nova, porque a gente ainda tem muitas informações ali perdidas, muitas coisas que a gente ainda precisa entender sobre esse DNA. Então, a gente está entendendo algumas. Né? E o ser humano dentro disso, eu aprendi uma coisa também, em época de faculdade, que era assim: se você só pega um ratinho, uma ratinha, e só tem o espermatozoide na cloaca da ratinha, já sei que vai fecundar, já sei que vai ter uma célula, que é no embrião, no caso deles, bem pura e que já vai engravidar tipo 99%. Eu tô chutando esse número porque eu nem sei de cabeça, tá? Mas eu acho que assim, a chance de gravidez só disso é rápida. Se você pega cavalos, na reprodução dos cavalos, reprodução de cachorro e tal, a fecundidade, né, que é a capacidade de reproduzir é muito grande. E porque o que eu acho, pelo menos na minha cabeça, é que é uma linhagem pura, vão formar células germinativas melhores, formar embriões melhores e mais taxas de gravidez. E o ser humano é uma mistura, né, de todas essas informações genéticas. E então a gente tem misturas de raças, misturas de tudo que é jeito. E seria isso que levaria a gente a ter um potencial de fertilidade um pouco menor em relação às outras espécies? Ou eu estou te fazendo uma pergunta meio absurda? Eu acho que eu não sei responder essa pergunta. É difícil. Mas eu penso que não, assim, eu acho que é a própria complexidade do ser humano, né, do desenvolvimento do embrião humano, que leva a essas dificuldades, né? Eu acho que a espécie humana, ela não na sua evolução, ela não foi feita para ter tantos filhotes, né? Assim, então, essa própria dificuldade da formação do embrião, ela é inerente da nossa espécie. Agora, se isso é por causa da nossa mistura gênica, eu acredito que não, acho que não. Não, né? Então, porque senão, por exemplo, os orientais que ficam só entre os orientais, teriam uma raça, entre aspas, mais pura e teria mais fecundidade, né, do que a gente. E até pior, né? Assim, a gente entende que quanto menos mistura, mais chance de erros genéticos, porque daí os erros que acontecem, eles vão tem maior probabilidade, vamos dizer, você tem uma mutação e eu tenho uma mutação, daí nós casamos e temos filhos, e aí os nossos filhos herdam essa mutação, e aí os nossos bisnetos se casam novamente, e aí essa mutação continua entre eles, né? São as doenças recessivas. E são as doenças que às vezes estão naquelas colônias, né, de povos que vivem e
em comunidades fechadas e que têm relação, que eles procriam entre eles mesmos, né? Isso. E os judeus também, em algumas áreas, têm mais riscos, né? Isso, então por isso que quanto mais fechada a população é pior. Então, pensando em fertilidade e também na questão de nascimentos de crianças saudáveis, quanto maior a mistura é melhor, porque menor a chance de mutações nos mesmos genes se encontrarem. Olha que interessante, então, gente, porque às vezes as pessoas ficam perguntando, né? Já apareceu aí, claro, notícias e a gente é atualizado aqui, né? Então, estão aparecendo notícias da tal da incompatibilidade genética e tal. E isso não é uma coisa tão frequente que nem a gente imagina, não, né? Porque se eu estou perguntando algumas coisas para a doutora Denise Padê, com a finalidade da gente chegar num entendimento que quando a gente procria, o nosso objetivo de ter um filho é um objetivo muito simples. A gente não tem que ficar só geneticamente pensando nisso. Mas, às vezes, quando você casa com seu primo, né, ou com a sua prima, e às vezes, ou com família, ou com a região, com essas situações, você, às vezes, aumenta esses riscos, né? Claro que isso também não necessariamente é tal da compatibilidade genética, mas eu queria que, para a gente atualizar, inclusive, que você falasse um pouquinho. Teve o caso da atriz, é famosa, ela teve sucesso no tratamento dela, Mariana Rios, né? E eu acho que a gente precisa esclarecer que isso não é uma coisa tão frequente assim, né, Denise? Sim, as doenças genéticas são raras, então a gente tem que pensar que nós temos, aproximadamente 20 mil genes, e a probabilidade de eu encontrar um parceiro que tenha uma mutação no mesmo gene que eu é baixa para a maior parte das doenças genéticas. Então, a chance de você e seu parceiro terem uma mutação no mesmo gene, na maior parte das vezes, é muito baixa. É muito baixa quanto? Porque às vezes eles me perguntam e a gente fala assim, poxa, os números são difíceis, né? Quando você fala um caso a cada 5 mil, um caso a cada 10 mil, um caso a cada 100, então isso mas é baixa mesmo essa frequência, né? Depende da doença, né? Que eu já sabia que você ia responder isso. Mas assim, é importante que as pessoas entendam que são frações bem altas, né? Isso. Não é uma coisa que é frequente, não, na população, né? Isso. Tá. Então, para as condições gênicas, né, então, que são as mutações gênicas, então essas doenças que a gente está tratando aqui são doenças genéticas causadas pela mutação num único gene e que são recessivas, que são aquele azão-azinho que a gente lembrou lá do colégio, né? Então, assim, qual é a chance de você ter um azinho e eu ter um azinho? Né? Então, e aí eles se juntarem. E aí, só eles se juntando é que a doença se manifesta. São as doenças recessivas. Depende da doença. Tem algumas mutações que são frequentes na nossa população. Por exemplo, a anemia falciforme, a talassemia nos descendentes de europeus, a fibrose cística nos descendentes de americanos. Então, essas são um pouco mais frequentes na nossa população. Mas tem algumas que são muito raras. Então, depende da condição que a gente está falando. Então, para a fibrose cística, a gente acredita que é 1 para 250. Então, essa daí não é tão pouco frequente, né? Essa já é um pouco mais fácil da gente encontrar um parceiro que tenha essa mesma mutação. Para algumas alterações, isso é 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, 1 para 100 mil, e aí já é mais... Quase ganhar na Mega Sena. Então, eu queria aproveitar esse gancho. Vamos lá, porque agora a gente vai entrar um pouco mais forte aqui na área reprodutiva, né? A gente tem os bancos de células, né? Então, por exemplo, uma mulher que quer fazer uma produção independente, ela vai comprar um espermatozoide, porque ela precisa desse espermatozoide. E aqui, só fazendo uma ressalva, fortemente a gente não recomenda inseminações caseiras, essas coisas. A gente tem que realmente comprar de bancos de sêmen que ofereçam segurança para esses tipos de tratamento. Mas também, muitas vezes, a gente precisa de recurso, né, de óvulos doados, etc. E para tudo isso, alguns desses bancos internacionais, eles já oferecem um screening. O que é screening? Né? A pesquisa, né, das doenças, né, genéticas. E aqui no Brasil, a gente não é obrigado a fazer essa pesquisa. Me conta a sua visão, você, que eu sei que tem a visão dessa parte.
É extremamente importante que seja feito mesmo esse rastreamento genético nesses doadores, ou a incidência disso é tão baixa que não vale a pena isso? Importar, por exemplo, um sêmen, comprar óvulos de outros lugares? Eu queria a sua visão. Tá. Os testes de rastreamento, eles vão rastrear uma parcela das doenças, e normalmente as doenças mais comuns. Nesse sentido, eu acho super importante a gente fazer esse teste, porque a gente vai rastrear para aquelas doenças que têm uma frequência maior. Porque você falou da fibrose cística. Exato. E aí, aquela pessoa que está comprando aquele gameta, ele tem um pouco mais de segurança em relação a essas condições, né? Então, eu sou super favorável, né, à realização dos testes, eu acho importante. O que a gente tem que ter claro é que ele não é um teste perfeito, então ele não vai rastrear todas as doenças que existem. Eles vão rastrear, os testes são diferentes, cada banco tem um perfil, né, um conjunto de doenças que são investigadas. Em geral, tem algumas que são mais comuns, que estão presentes em todos, mas tem algumas que são variáveis dependendo da região. Por exemplo, se veio dos Estados Unidos ou se veio da Europa, eles vão procurar doenças mais frequentes na Europa ou doenças mais frequentes nos Estados Unidos, e aí as doenças rastreadas são diferentes. A gente já tem isso no América do Sul, Brasil, essas coisas? Temos sim. E aí até no banco que eu ajudo a coordenar, que é o banco do Instituto Ideia Fértil, a gente está implantando isso também, justamente porque eu entendo que seja uma informação importante para os casais, né? Dá um pouco mais de segurança para aquela pessoa, porque ela não conhece aquele doador, ela nem pode conhecer o doador, né? Exato. Então a doação é anônima. Então, você saber um pouquinho dele, um pouquinho, nem que seja da parte genética dele, dá um pouco mais de segurança, eu entendo, para esse casal, para essa pessoa que está comprando esse gameta, em relação à saúde, o que pode acontecer com aquele bebê, né, que virá. É claro que a gente não pode prever tudo, tem doenças que não são testáveis, o autismo, por exemplo, é uma condição que é super complexa e que nenhum desses testes consegue rastrear, então tem bastante coisa que ainda não dá para a gente saber, mas eu acho que esses testes, eles oferecem uma certa segurança, desde que a pessoa entenda que ele não é um teste que vai rastrear tudo. Estamos migrando para isso? Estamos. Hoje em dia, também já, assim, no congresso do ano passado, a gente discutiu sobre isso, então hoje a gente já está pensando num teste que seja abrangente, um teste que a gente veja todo o genoma e não fique restrito a algumas doenças. Não é a realidade hoje dos bancos, mas isso eventualmente já começa a ser feito. Bom, então, olha aqui, informação que é extremamente importante para todo mundo que está nos ouvindo, né, e nos assistindo. Autismo não tem essa rastreabilidade, não tem como a gente ainda entender e pesquisar e saber antes. Tá, então é importante porque as pessoas, elas vêm sempre no consultório médico, mas eu queria que esse teste aí, ele consegue ver se vai testar um embrião, por exemplo, posso ver autismo? Ainda não, a gente ainda não tem essas informações, porém, a gente tem coisas importantes quando vai comprar gametas, ou até mesmo quando vai fazer pesquisa, né, quando o casal está tendo muita perda de repetição, né, está tendo os abortos, às vezes esses rastreamentos são importantes. Apesar de que não é causa necessariamente de aborto, né, Denise? Essas alterações... Essas não. Monogênicas, né? Monogênicas, isso. Na maior parte das vezes, não. Essas não. O que é importante no caso dos abortos é a gente fazer o cariótipo do casal. Tá, né? Então, esse daí é o outro exame. E aí é outra coisa. A gente está falando de gene, né? E aí quando a gente vai falar de cariótipo, a gente vai falar de cromossomo, não é isso? Isso. Porque eu acho que é legal que a gente entenda, né? Acho que a Denise, com essa propriedade toda que ela tem, que a gente consiga entender que uma coisa é a herança, é o gene, né? E a outra coisa é a fusão, não é isso? Do espermatozoide e do óvulo, e que vai formar ali o cromossomo já final ali, né? O cariótipo do ser, né? Então, 23 com 23, explica isso aí para o público aí. Tá bom. Então, assim, dentro de todas as nossas células, a gente tem
cromossomos, exceto as hemácias que não têm núcleo. Então, todas as nossas células que têm núcleo têm a informação genética, que é responsável pela produção de todas as funções daquela célula, como a gente falou aqui no começo. Essa informação genética, ela fica dispersa nesse núcleo, para que ela possa ser acessada, e quando a gente vai transmitir para outra célula, ou vai formar os nossos gametas, a nossa célula organiza essa informação. Então, ela se compacta, pega aquele DNA, compacta esse DNA, formando cromossomos. Então, dentro de todas as nossas células, a célula vai organizar esses 46 cromossomos para que ela possa fazer uma divisão adequada desse material genético. Dentro desses cromossomos, esses cromossomos são formados por DNA, e nesse DNA tem a informação dos genes. Cada cromossomo tem uma quantidade enorme de genes, então tem mais de 1000 genes em cada cromossomo, dependendo do tamanho desse cromossomo, tem mais ou menos. Mas enfim. Quando a gente vai formar os nossos gametas, nossas células têm 46, só que eu não posso juntar 46 com 46, né? Assim, o gameta masculino e feminino com 46 cromossomos. Então, o que acontece é que a nossa célula divide e forma, então, células, gametas com 23 cromossomos. Então, vem 23 no óvulo, 23 no espermatozoide, para depois, na fusão, novamente formar um ser com 46 cromossomos. Então, ela passa por 2 etapas de divisão, que se vocês puxarem lá pela memória, um dia vocês ouviram falar da meiose, né? Então, tem a meiose 1 e a meiose 2, para que aconteça essa divisão numa quantidade de informação genética. Então, a gente reduz a quantidade de informação para que a gente possa depois fundir e formar novamente um ser com 46. O que acontece é que nessas etapas de divisão, né, podem acontecer erros e vir um pouquinho de informação a mais, ou um cromossomo a mais, ou um cromossomo a menos. E aí isso é uma das principais causas de abortamento. Isso na hora que junta, né, o que vem da mulher, o que vem do homem, em vez de dar o 46, pode dar um 47, pode dar um 45. Exatamente. Isso é muito interessante, porque o que a gente entende, né? Se eu falar errado, você me corrige, porque você que é entrevistado aqui, mas a mulher, ela sempre vai mandar um X, não é isso? E o homem vai mandar um X ou um Y para a hora de fazer a mistura, não é isso? Sim. Então, quando vai fazer a mistura, vai dar o 23 com 23, vai dar o 46, vai dar XX, que é a mulher, ou vai dar XY, que é o homem. Tudo bem, eu acho que o público já consegue entender e visualizar isso. Isso é o normal, é o esperado. Né? Só que, pelo menos o que eu entendo, é que o espermatozoide fez essa informação toda naquela célula, que é uma célula jovem, né? E a mulher já nasce com o óvulo, então aquela informação ela já é uma informação mais velha, porque ela está no óvulo há muito tempo. Isso causa um problema na hora da fusão? Quer dizer, isso justificaria que o óvulo da mulher com mais idade, acima dos 40 anos, é um óvulo de pior qualidade? Eu estou tentando traduzir um caminho aqui para o público que está nos ouvindo entender, entendeu? Então, quer dizer, que esse óvulo que é mais velho, que tem essa informação guardada há mais tempo, isso é um fator prejudicial? Então, a gente sabe que a principal causa de erros cromossômicos, né, quando no óvulo vir um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, é a idade da mulher. Isso é mundialmente observado, né? Nós temos vários artigos, várias investigações. Não é achismo, isso é muito bem comprovado, né? E por que isso acontece? Como eu falei, para a gente poder diminuir essa quantidade de cromossomos, a gente tem que passar por etapas de divisão, né? 2 etapas. E nas mulheres, os óvulos, eles já ficam parados numa determinada etapa dessa divisão celular e permanecem por muito tempo até que eles sejam estimulados à ovulação. Nos homens, não. Essa divisão é mais dinâmica. Ela acontece o tempo todo. Então, enquanto nas mulheres o óvulo fica parado numa determinada etapa, nos homens ele é mais contínuo. Então, você tem sempre células novas passando por todas essas etapas de divisão por causa da fisiologia masculina e feminina. O homem é uma fábrica produtora e a mulher é um banco de armazenamento. Exato. Né? E aí, o que acontece é que quanto mais demora para a gente ativar
essa segunda etapa de divisão, né, vamos colocar assim, mais erros a gente observa, né? Então a gente observa que vamos dizer, essa fábrica que ficou lá fechada e que tem que dividir naquele momento, né, tem que entrar em funcionamento naquele momento, ela acaba sofrendo mais erros, né, quando a gente tem que reativar esses óvulos. Então isso justifica, e isso que eu queria chamar muito a atenção, o podcast tem essa finalidade de trazer para vocês informação, e não é informação, é uma informação com muita credibilidade. Tudo que a doutora Denise está falando aqui é tudo muito pautado na ciência, tá? Mas é o que justifica hoje nós estimularmos tanto as mulheres abaixo de 35 anos a guardarem seus óvulos quando elas não têm ainda uma projeção reprodutiva pela frente, né? Exatamente porque a gente conseguiu entender nesse circuito da vida, que depois dos 35 anos, tudo isso que a doutora Denise estava explicando aqui para a gente começa já a entrar em vigor mais forte. Tanto é que chega num determinado momento, 43, 44, 45 anos, esse processo ele se torna tão importante que a grande maioria da formação das células começam a virem já alteradas, né? Então, a gente está falando disso de cromossomos, de fusão, né, do espermatozoide com o óvulo, formação de cromossomos. Não é essa, por exemplo, isso é a maior causa de abortos, né? Isso. Mas não é a causa gênica, né? Não é a causa que vem transmitida, né? Isso. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação para que o nosso público aqui possa entender. E já pegando o gancho nisso, a gente tem como investigar isso nos embriões, né? Então, hoje quando vai fazer um tratamento reprodutivo, que é a fertilização in vitro, a gente tem isso em mãos. Então, eu queria que você pudesse falar para a gente assim, vale a pena fazer numa mulher mais jovem, ou não vale, ou só se ela tiver um histórico, ou vale a pena fazer só nas mulheres mais velhas, ou de repente não vale a pena fazer, que eu acho que você não vai falar isso, mas fala um pouquinho disso, fazer o teste genético, que a gente chama genético, né, PGTA, que é a pesquisa de aneuploidias. Depois você pode até falar, porque quem estiver no tratamento às vezes vai saber isso até melhor, falar das outras pesquisas de screening que podem ser feitas, mas isso a gente pode fazer no embrião através de uma biópsia, né? Você explica isso pra gente? Explico. Então, vamos lá. Então, a questão da hereditariedade, como você falou, é assim, esses erros cromossômicos que acontecem, na maior parte das vezes, acontece por acaso, determinado por essa falha de funcionamento aí desse óvulo que vai ficando mais velho. Então, não é uma coisa que você já tinha na sua família e que você vai ter um risco maior de acontecer. Tem alguns casos em que sim, mas na maior parte dos casos, quando a gente pensa na idade da mulher, é uma situação que acontece ao acaso. Então, a gente pode vir, o embrião pode vir, né? O óvulo vem com um cromossomo, ou 2 a mais ou a menos, e a presença ou a ausência dessa informação genética em excesso ou falta, né, ela vai levar, então, a esse abortamento. Então, a gente sabe que 60% dos abortamentos tem causa cromossômica, né, então, a presença desses cromossomos a mais ou a menos. Só vem do óvulo? Não, pode vir do espermatozoide também. Eventualmente, a gente pode ter erros na formação do espermatozoide, e que também vão carregar esse cromossomo a mais ou a menos. Então, não deixar isso também só em cargo da mulher, né? Exato. Mas a gente sabe que a idade realmente pesa nessa situação. Quanto ao teste, você me colocou numa saia justa, porque isso é uma discussão, todo o congresso que a gente vai, faz PGD, não faz, né? Faz PGTA, não faz PGTA. Então, assim, existem algumas indicações. A gente sabe que o aumento da idade da mulher é uma das indicações para a realização de PGTA. Abortos recorrentes, então você passou por 2 ou mais abortamentos, isso já é uma indicação de que há uma possibilidade de um erro cromossômico acontecendo, já que é a principal causa de abortamento, então seria sim uma indicação para fazer. A infertilidade masculina, então quando você tem uma quantidade baixa de espermatozoides, também é uma indicação para se fazer a identificação, a seleção genética dos embriões por alterações cromossômicas, e isso então direciona um pouquinho a gente. Agora, em relação à idade, qual é a idade, né, assim, que a gente tem que fazer, né? Então, a gente entende que as mulheres com menos de 35 anos, elas vão ter menos erros
cromossômicos do que as mulheres com mais de 35 anos. Então, eu fiz aniversário, meus cromossomos começam a vir errados? Não, é uma progressão, né? A gente vai pensando numa curva. Então, uma mulher de 28 anos pode ter uma criança com uma alteração cromossômica? Pode, com 25, com 17? Pode, mas é menos comum do que numa mulher com 40, com 42, né? Então, é mais comum nessas mulheres. Então, quem se beneficia mais? Depende, né? Assim, as mulheres mais velhas, como elas têm um risco maior de alterações cromossômicas, você vai conseguir selecionar o embrião que não tem aquela alteração e transferir com segurança um embrião sem alterações cromossômicas, que vai resultar numa maior chance de gestação, né? Porque você está transferindo um embrião sem alteração cromossômica, não genética, e também uma menor chance de abortamento. Mas tem outros, é um processo bem complicado esse processo reprodutivo, então não depende só dos cromossomos. Mas, em compensação, essa mulher mais velha também tem menos embriões. Então, você tem poucos embriões para testar, e aí você acaba, o processo de teste, ele também tem falhas. Então, a gente tem que pensar que você tem que tirar um pedacinho daquele embrião, isso pode levar, de repente, a perda daquele embrião, ele tem que ser congelado, o teste em si, ele tem uma porcentagem de falha, então, isso tudo tem que ser colocado numa balança. A mulher mais jovem, ela tem um risco de ter aquelas alterações, é um risco menor, em compensação, ela tem mais embriões para serem testados, em geral, porque produz mais óvulos também. Então, você consegue ajudar essa mulher mais jovem a selecionar melhor entre os embriões que ela possui, aquele que não tem alteração cromossômica, que também vai facilitar nesse processo de implantação daquele embrião transferido. A gente na clínica diária, a gente conversa com o paciente, porque hoje com a mídia, né? Todo mundo, mas eu posso saber se vou ter um filho com síndrome de Down? Eu posso saber? Então, assim, sim, pode. A gente pode saber o sexo do embrião, a gente pode saber essas coisas, trabalhando sempre pensando exatamente isso. Não são informações 100% precisas, mas são bastante precisas. Sim. Né? Então, a gente, quando fala, tem falha o exame, mas são falhas pequenas, bem pequenas. Sim. Então, o que acontece é uma discussão, vai gastar mais. Às vezes é um teste que não seria necessário, né? Você não tem histórico nem nada. Mas isso é uma coisa que é amplamente conversável com o próprio médico, porque tem direito, sim, claro. Né? Agora, quando eu recebo esse teste, né, que eu vou dar ali com o paciente o resultado do teste, vem lá, né? Monossomia, trissomia, tal, ou complexo, que tem um e tem outro, tal. Isso recebe o nome de aneuploide, né, que tá errado, porque o euploide é o normal, 46XX, e o aneuploide o que não é nada disso, né? Então, muitas vezes a gente vai lá e faz uma análise de 4, 5 embriões, Denise, e todos estão alterados, e a paciente pergunta: doutor, mas por quê? Então, eu acho que toda essa conversa que a gente teve aqui, mais ou menos está deixando claro que não é um desejo de ninguém, não é o erro que o laboratório lá na hora de fazer, nem nada, mas é sim porque, às vezes, aquela mulher que a gente pensa que tem mais chance, que tem 40 anos, às vezes uma mulher de 35 anos pode estar na mesma situação, por N fatores que estejam influenciando as células dela a fazerem isso. Só que não é o esperado, né? Então, o que é importante a gente entender é que esses testes, eles funcionam como se fosse uma triagem para a gente ter mais eficiência na hora que a gente tiver o embrião e for colocar dentro do útero, né? Se eu sei que é um embrião euploide, que ele é normal, eu tenho mais taxa de gravidez. Isso. E eu diminuo a quantidade de abortos, porque a maioria dos abortos são geralmente relacionados. Vocês entenderam? O público é importante a gente ter essa informação. Mas você acha, e aí aqui eu estou elucubrando, se essa palavra é correta, né? Mas assim, você acha que no futuro a terapia gênica, a gente vai conseguir mexer nisso? A sua visão, sei lá, se é daqui a 50 anos, sei lá, mas você acha que um dia a gente vai conseguir manipular isso? Pegar um embrião. E aí até queria falar uma coisinha rápida, né? O embrião que tem a trissomia do 21, ele é o Down, né? Então, desses embriões alterados, alguns vivem. E essa é a preocupação maior nossa, né? Porque muitos deles que estão alterados, se você colocar lá, ele não vive, ele não gera vida.
né? Mas você acha que um dia a terapia gênica vai poder mexer nisso? Um dia próximo. Isso já tem sido feito, né? Saiu um estudo recentemente de uma manipulação de células de pacientes com síndrome de Down, onde eles conseguiram remover esse cromossomo 21 a mais. A gente tem algumas metodologias que estão sendo desenvolvidas de você conseguir corrigir o erro genético na célula. Não são simples, ainda estão em estudo, então isso não é a realidade ainda na prática clínica, mas eu acredito que talvez nos próximos 10 anos a gente já tenha isso na nossa prática clínica. A genética tem se desenvolvido muito rapidamente, né? Então, hoje a gente tem ferramentas já para fazer isso, a gente tem que pensar nas questões éticas, nos limites, aonde a gente vai colocar, mas eu entendo que para correção de defeitos genéticos ou de alterações genéticas importantes que levam a um processo de doença, isso é um sonho, né? Assim, é um desejo de todo, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área, né? Você não quer só selecionar o embrião, porque muitas vezes, como você falou, às vezes a gente chega numa situação onde você não tem nenhum embrião normal ali para transferir, né? Então, o sonho, que acho que não é muito distante, é a gente poder corrigir esses embriões e trazê-los para a informação genética normal, e aí sim eles possam ser transferidos e gerar uma vida sem problemas. Nossa, você tocou num assunto que paciente que está no tratamento reprodutivo, que fez esses testes, e às vezes eles recebem um diagnóstico de um tal de mosaico, né, Denise? E aí a gente fica assim, eu no começo eu pensava de uma maneira, hoje eu já mudei meu pensamento, mas eu chego um mosaico eu falo, mas a gente fez o teste exatamente para saber se o embrião é normal ou não é normal. Então se ele é mosaico, ele não está normal, eu não vou usar. Mas não é bem essa a realidade. Você explica isso para gente um pouquinho do mosaico, se existe mesmo essa possibilidade de transferir embrião mosaico, quais, como... Não precisa, assim, tudo bem, o público que... Tá, porque eu estou falando de mosaico, é o público que tem que já ter passado por essa experiência para entender, mas existe isso, e eu queria que você desse uma luz para a gente aqui. Vou explicar então o que é o mosaico, para quem nunca ouviu falar. Mosaico, como naquela arte, né, o que é um mosaico quando a gente pensa numa obra de arte? É uma peça constituída por vários pedacinhos e que são diferentes, e essas diferenças de cor, né, de peças cerâmicas, por exemplo, formam um desenho, uma estrutura. A ideia do mosaico cromossômico, do mosaico genético, é um embrião que ele é formado por algumas células que têm um conteúdo genético, que tem, vamos dizer, 46 cromossomos, e algumas células que têm mais, né? Algumas células têm 47, outras células têm 45. Então, um embrião mosaico é um embrião que tem uma constituição cromossômica diferente entre as suas células. Então, quando a gente analisa esse embrião, ele tem já uma quantidade grande de células, a gente tira um pedacinho dele e a gente analisa, e nessa análise genética a gente percebe que essa análise genética ela não é uniforme. A gente vê que tem algumas irregularidades ali, não o suficiente para a gente classificar esse embrião como totalmente alterado, e aí a gente percebe que esse embrião tem células, vamos dizer, normais e células alteradas. E aí que alguns pesquisadores resolveram transferir esses embriões em casos onde você não tinha nenhum embrião normal, e aí eles viam esses desvios aí da normalidade, entendiam que ele não era um embrião 100% normal, mas que também não era um embrião 100% alterado. Então, os pesquisadores pensaram, e se a gente transferisse esses embriões para ver o que acontecia, né, e se resultavam em gestação ou não. E se observou que parte desses embriões, de fato, resultavam no nascimento de crianças saudáveis, sem problemas, né? Então, começou a se pensar novamente nesses embriões, que não eram 100%, mas que eventualmente poderiam resultar numa gestação saudável. E aí se estudou, então assim, qual que é o embrião que pode ser transferido? Aquele que tem uma porcentagem baixa desse ruído, assim, onde a gente vê esse desvio da normalidade pequeno. Quando esse desvio é muito, que é o mosaico que a gente chama de baixo grau.
Enquanto que aqueles embriões onde você tem um desvio muito alto, esses a gente considera um mosaico de alto grau e esses a gente não recomenda a transferência. De qualquer forma, o geneticista que acompanha o caso, ele vai fazer uma avaliação ali também dos cromossomos que estão envolvidos. E se aquela alteração, ela pode gerar o nascimento de uma criança com uma síndrome genética, cromossômica, ou se aquele embrião, ele não vai resultar num nascimento. Então, se aquela alteração cromossômica for verdadeira, se aquela criança pode nascer ou não com essas alterações. E aí, se tiver associado a uma síndrome, aí a gente não recomenda a transferência. Exatamente. Então, se você tem um mosaico de 21, um mosaico do 18, do 13, que podem gerar vida, né? Então, aí você não recomenda. Isso, exatamente. Legal. Então, vocês entenderam assim, eu acredito que se a gente só tem um embrião, por exemplo, que todos estão alterados e um é mosaico, se ele for de baixo grau, então a gente pode discutir se ele não for de risco de transferir. Mas isso tem que ser discutido. E eu queria fazer um paralelo com isso. Como eu estou na área da reprodução há muitos anos, você também agora já está também bastante tempo, né? A gente não tinha esses testes antes. E o que tinha era muito fraco, era muito ruim. Então a gente transferia todos os embriões, sendo mosaico, sendo aneuploide, para mais, para menos, a gente transferia. Porque, tenho medo de falar besteira, porque eu estou com uma geneticista aqui na frente, mas se a gente pensar em Darwin, existe uma seleção da natureza. Então, o próprio organismo feminino, o próprio útero, quando ele percebe que aquelas células não são boas, eles se encarregam de não aceitar, ou vai evoluir para um abortamento, ou não vai fazer a implantação. O grande problema que a gente corre é quando o organismo erra e aí evolui, né? Então, eu acho que isso eu acho que o meu conceito está certo, Denise? Mais ou menos. E me explica um pouco, porque isso é difícil para a gente falar aqui. Na verdade, assim, quando a gente tem informação genética a mais ou a menos, isso vai gerar um caos ali, né, naquele organismo. E dependendo do cromossomo envolvido e a quantidade de informação genética, aquilo acaba sendo incompatível com a vida. Então, você tiver uma trissomia do cromossomo 1, que é o nosso maior cromossomo, que tem mais informação genética, é um caos, aquilo não vai resultar num nascimento. Então, aquele embrião não consegue se desenvolver por aquele excesso de informação. E alguns cromossomos que têm menos informação genética, aquilo não é tão caótico para aquele embrião. Então, aquilo acaba passando. E aí o organismo realmente não consegue entender aquilo como tão prejudicial. E aquela criança aquele embrião, né, acaba implantando e eventualmente desenvolvendo. Então isso é extremamente importante, porque quando a gente transfere sem ver, muitos deles não vão nem implantar, ou se implantar já vão abortar, né? Mas a gente quer tentar dar o máximo de segurança quando a gente faz esse tipo de teste, pensando nisso, né? Isso. Por isso que quando a gente não faz o teste, a gente acaba transferindo todos esses embriões, os mosaicos, os aneuploides, e por isso que às vezes a gente tem falha de implantação, ou a gente tem um abortamento precoce, porque a gente transferiu todo mundo ali sem saber. Quando a gente faz o teste genético antes, o PGT-A, a gente já faz uma pré-seleção, já identifica os embriões que não têm essas alterações e transfere com um pouco mais de segurança, então a gente dobra a chance daquele embrião resultar em gestação. Tá. E como esse assunto que a gente está falando é muito específico para até quem está fazendo tratamento reprodutivo, fertilização, existem mais 2 testes, né? O PGT-M e o PGT-SR, que aí já entra dentro de uma nuance diferente, mas é interessante. O M, né, a Denise, vou pedir para ela explicar para a gente o que é o PGT-M, e a translocação, né, mas vou pedir para ela explicar também o que é o PGT-SR, porque eventualmente tem pacientes que têm esta indicação, não é que precisa fazer isso para todo mundo, mas quando tem indicação tem que fazer. Então, Denise, só explica esses 2 testes para a gente, porque os pacientes que estão ouvindo essa informação é geralmente o paciente que está interessado nisso é porque está fazendo o tratamento e está fazendo pesquisa também. Tá bom. Então, um dos testes que a gente costuma pedir, ou vocês costumam pedir, né, na clínica, é o cariótipo do casal. Quando a gente pede esse cariótipo do casal, o que a gente quer saber? Se nesse conteúdo genético
cromossômico do casal, já existe alguma troca de posição entre alguns cromossomos, que a gente chama de translocação, ou se esse cromossomo ele está invertido ali, e isso pode resultar numa falha na produção dos gametas, que a gente chama então de alterações estruturais. Então, a gente avalia pelo cariótipo a presença de alterações na estrutura dos cromossomos desse casal. Quando existem essas alterações estruturais, a pessoa não sabe, porque para ela é normal, né? Normal, não tem nenhuma síndrome, não tem nada, não tem nenhum problema, mas quando ela vai produzir os gametas, ela tem que dividir aquela informação e nessa divisão é que vão aparecer os problemas. Então, o cariótipo é bastante importante para a gente detectar essas alterações estruturais e se a gente conseguir identificar, a gente consegue também resolver isso nos embriões, né? Pode saber pegar o embrião que não tenha esse problema. Exato. Então, hoje tem um teste genético que a gente faz nos embriões quando um dos membros do casal tem essa alteração cromossômica. Que esse é o SR. Isso, esse é o PGT-SR. E o PGT-M é aquele que a gente faz quando existe alguma doença monogênica, né, causada por uma mutação num único gene, aí voltando para aquelas que a gente estava falando. E isso para as doenças recessivas, por exemplo, ou para as doenças dominantes, onde uma família já tem um histórico de uma doença, por exemplo... fugiu. Fibrose cística, né? A própria fibrose cística, que a gente tinha falado, e aí a gente pode selecionar os embriões que não herdaram essas mutações. Então, esse é o PGT-M, para doenças monogênicas. E às vezes é importante os pacientes saberem que aí quem sofre somos nós aqui na clínica, que a gente precisa de uma frequência, um número maior de óvulos, porque às vezes essa frequência é tão grande nos embriões que às vezes a gente precisa de muitos óvulos, muitos embriões para poder ter poucos que sejam normais, né? Exato, porque a gente vai selecionando, né? Então, é uma seleção, se você pensar, então, eu vou tirar aqueles que herdaram a mutação, depois eu vou tirar aqueles que têm alterações cromossômicas para eu chegar ali no final com um embrião que não tem nem a mutação e nem a alteração cromossômica. Legal, você vê que interessante, muito bom esse assunto. A gente já está quase chegando no finalzinho, eu queria só abordar um último tema com vocês, com você, Denise, que o público também, às vezes, eles ouvem falar e não sabem nem o que significa, né? E é a tal da mola, né? A mola, o que é uma doença? O que é uma gestação molar, né? Porque é uma gestação, né? Porque tem uma mola completa e incompleta, mas ela vem de um erro. E então eu vou pedir para a Denise explicar para a gente um pouquinho só da mola, exatamente porque esse é um erro que pode acontecer novamente depois. Então a gente tem um segmento, né? Ele tem uma repercussão, inclusive repercussões perigosas, como até o embrião virar um câncer, sabe? Assim, mas é raro também. Mas a mola é uma coisa um pouco mais frequente assim dentro da população, né? Que a gente possa... Você explica só um pouquinho esse negócio dos espermatozoides entrando nos óvulos aí pra gente? Olha, cada coisa difícil, né, aqui pra gente falar, mas vamos falar sobre as molas. O que são as molas? É quando você tem um erro numa fertilização, e aí você tem, por exemplo, 2 espermatozoides que fertilizam um óvulo, ou o óvulo, depois que ele é fertilizado, ele precisa expulsar esse conjunto cromossômico, né? Então, ele tem que ficar com 23 e expulsar 23, que é a formação do corpúsculo polar. E aí, né, algumas vezes acontece dele não expulsar esse corpúsculo polar. E também pode acontecer, depois da fertilização, ao invés de ele expulsar o conjunto feminino, né, ele expulsar o conjunto masculino. Então, você fica com um embrião formado por 2 conjuntos femininos. E aí, quando você tem um excesso de informação paterna, materna, você tem o desenvolvimento dessas molas que são completas ou parciais, dependendo desses conjuntos. Do arranjo, né? Então é importante, gente, só para vocês entenderem, porque isso vem de uma conotação toda de uma base genética. E eu acho que nada mais do que vocês terem essas informações vindas de um conteúdo adequado, de uma profissional que realmente possa explicar para a gente. Denise, eu adorei ter você aqui. A gente tem um tempo limitado, a gente trabalha entre 40 e 45 minutos. Você vê que o tempo passa super rápido, né? Dá para ficar falando horas, a gente pode ficar aqui. Eu tenho vontade, às vezes, de fazer um lanchinho aqui, ficar tomando um cafezinho e conversando, mas é claro que o podcast ele tem esses tempos de a gente conseguir trazer a informação para o público, né? E o objetivo é isso, agregar conhecimento. As pessoas que estão vivendo aquela situação ali
se entenderem. Às vezes, muitas coisas que a gente falou aqui, tem gente que vai estar ouvindo a gente que falou, porra, eu tive isso daí, eu entendi um pouco melhor. Ou até o medo. Às vezes tem gente que fica morrendo de medo de que eu vou ter isso. Não, a frequência é baixa, gente. Então, eu acho que é importante, eu acho que a gente conseguiu aqui no podcast traduzir essas informações de uma forma bacana. Eu queria que você só passasse uma mensagem final. Se você quiser fazer qualquer propaganda sua, pode fazer. Ou se você quiser qualquer coisa de tecnologia. Eu sei que você presta consultorias também. Você fica à vontade, mas é a mensagem final para quem está ouvindo a gente, né? Para não ficar morrendo de medo também, porque a genética assusta. Eu até queria falar de epigenética, mas eu acho que eu vou deixar para um próximo episódio, porque isso é um assunto que também duraria mais 1 hora aqui com a gente. Mas passa uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Tá bom. Eu acho que é importante eu colocar aqui para vocês que a maior parte desses erros genéticos são contornáveis. Então, eu tenho uma alteração no meu cariótipo, não posso ter filhos? Não, a gente consegue contornar na maior parte das vezes. Eu tenho uma doença genética que está sendo transmitida na minha família, eu posso evitar que isso aconteça com os meus descendentes. Então, eu acho que hoje a genética, ela atingiu um potencial de muita ajuda, assim, de muitas coisas que a gente consegue resolver. Então, eu quero, acho que como mensagem final, deixar essa esperança para os nossos ouvintes de que muitas situações são contornáveis. Se a gente conseguir identificar o erro genético no paciente, no casal, se a gente conseguir saber o que está causando, a gente consegue rastrear nos embriões. Isso eu acho que traz bastante alento para os nossos pacientes e pensar que aquilo pode ser evitado. Então, acho que essa é a informação mais importante que a gente precisa ter, de que isso pode ser contornado de uma forma ou de outra, mas que na maior parte das vezes a gente vai conseguir lidar com isso. E bom saber também que no futuro próximo a gente já vai ter a terapia gênica arrumando aí todos esses embriões. Exato. E aí eu tô aqui para isso, né? Eu faço esse aconselhamento genético, essa investigação justamente dos casos, onde eu vejo o que é possível ser feito, direciono esse casal. Então esse é o meu papel. Tá bom, hoje. E vocês vão ter aqui no finalzinho também, a gente vai deixar todas as mídias e as informações da doutora Denise, porque realmente o aconselhamento genético e o tratamento reprodutivo, eles são áreas absolutamente necessárias e afins. E aí é isso, estamos encerrando esse Fertilicast, eu, Dr. Valdemar Carvalho, trazendo essas informações sempre com qualidade para vocês, preocupado em traduzir essas informações. Queria lembrar que a gente tem aí o streamings, né, as principais plataformas, YouTube, Instagram, vocês podem achar a gente com tranquilidade. Vai ter também nos streamings de áudio, né, no Spotify, todas as plataformas, esse conteúdo aqui vai estar presente e que vocês podem seguir. Agradeço bastante a todos que nos ouviram e até uma próxima.